Fala meu pit, você tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de como eu fiz para chegar e como eu faço para manter esse shape aqui, que é um shape natural, um shape de alguém que treina e não vive disso. Eu tenho 80 quilos, mais ou menos 1,74 m, por aí, 1,73 a 1,74 m. É um shape não muito grande, né? É um shape que me agrada bastante. O percentual de gordura não é o menor do mundo, mas por ser natural, é um shape relativamente desenvolvido ali, né? Tem muita coisa que dá pra melhorar, mas eu gosto bastante. E quando você treina, eu treino há 10 anos, eu treino mais ou menos 10 anos, entre idas e vindas, né? Para, volta, como a maioria das pessoas comuns aí, pelo menos que eu conheço. Então, tudo isso que eu vou falar aqui é pra você que é uma pessoa comum e quer treinar para ter uma saúde legal, um shape que te agrade. Eu, particularmente, acho que esse físico que eu tô hoje, ele agrada uma pessoa comum. Agora, é lógico que vai ter você aí, o Mateuzinho da ZL, que quer ter 120 quilos. Aí você vai olhar e vai falar, pô, mas o cara é pequeno. Beleza, para você não vai servir. Ou talvez sirva, se você está começando agora, até o ponto que eu estou, tudo que eu falar aqui vai te ajudar. E algumas coisas que eu falar aqui também vai servir para você daqui para frente. Mesmo que eu não tenha 100 quilos, serve, muita coisa serve, porque a base é a mesma, tá? Então, eu resolvi trazer aqui muitas coisas que eu aprendi nesses 10 anos de treino. Então, eu aprendi bastante coisa, e quando você aprende o caminho das pedras, fica um pouco mais fácil de você conseguir trilhar um caminho ali, você chega mais rápido no seu objetivo. Então vamos lá. Esse vídeo aqui eu vou fazer mais no flow, então assim, se vocês repararem no meu canal, eu não tenho vídeos longos. Esse eu acho que é o primeiro vídeo um pouco mais longo, porque o que eu tenho para falar aqui não daria para falar em 3 minutos, ficaria ruim. Depois eu faço alguns cortes para você que é precoce e não consegue ver um vídeo um pouquinho mais longo, então eu vou fazer os cortes, você aprecia o que tiver lá de corte, e aí se você se sentir curioso, você vem aqui e veja o vídeo completo, que com certeza vai agregar para você, principalmente você que está começando, aí de repente está nos seus primeiros 6 meses ou 1 ano de treino, isso pode te ajudar bastante. Então vamos lá. Vou fazer o vídeo aqui no Flow, porque é um vídeo de preguiçoso, eu só vou editar isso aqui o suficiente, porque eu não vou ficar aqui horas editando. Então é um vídeo de preguiçoso, então eu vou fazer mais ou menos no Flow, vou fazer conforme eu for lembrando das coisas. Se faltar alguma coisa depois, eu faço uma outra parte, uma parte 2 desse vídeo, e 3, e quantas for necessárias também, se vocês quiserem. Por isso que é muito importante que você fale aqui, comente aqui o que você acha, o que você achou das dicas, o que você sentiu falta, o que você queria que eu tivesse falado, o que você achou do vídeo, para que num próximo vídeo eu traga a sua dúvida, traga o que você sentiu falta, o que você gostaria de ter ouvido aqui, desde que eu consiga ajudar, logicamente, meu pequeno gafanhoto. Vamos lá. Primeiro ponto, o básico funciona muito bem. O básico na alimentação, treino e descanso. O que acontece muito com quem é iniciante? Aconteceu muito comigo 10 anos atrás, quando eu comecei a treinar, menino novo pra caramba. Eu sempre fui do esporte, mas houve uma época que eu parei com os outros esportes que eu fazia, e aí eu precisava fazer alguma coisa, já estava acostumado com essa vida de ser do esporte, falei, pô, vou fazer academia, que é uma coisa que eu sempre quis fazer também, e eu sempre gostei. Mas, geralmente, quem começa, principalmente um menino novo, assim, mais da minha época, principalmente, a gente começa a treinar e não abre mão dos hábitos, porque é natural, você passa por uma transição. No começo eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de sair, de rolê, de resenha e tudo mais, hoje bem menos, mas na época eu saía muito. Então o que acontecia bastante? Eu treinava a semana inteira, nunca foi uma dificuldade para mim treinar. A minha maior dificuldade era quando chegava no fim de semana, era rolê. Então era rolê, e aí sexta, sábado, domingo eu não dormia direito, bebia pra caramba e acabava não descansando e meio que matava o treino da semana. Mas eu sempre fui de treinar bastante e treinar pesado. Mas é uma tríade, sempre vai ser essa tríade, treino, dieta e descanso.
Tanto que às vezes tem pessoas que até hormonizam, mas acaba não tendo muito resultado. E tem que ter algum motivo. Eu não posso dizer exatamente qual o motivo, mas provavelmente é um desses 3 fatores que a pessoa não está fazendo direito. Porque assim, o hormônio em si, ele não vai fazer uma mágica. Não é você tomar o hormônio e você vai ficar grande automaticamente. Você precisa dar o estímulo de qualquer forma. Então isso é que muitas pessoas não entendem. Aí a pessoa às vezes hormoniza e não para de beber. Hormoniza e não faz dieta. Hormoniza e não treina. Então assim, é totalmente errado. E aí a gente entra até num segundo ponto que vale a pena ser ressaltado aqui, que você não precisa hormonizar. Se você é uma pessoa comum que está treinando para ter uma saúde legal e um shape bem estético, bem legal, que muitas pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, que shape bonito, não precisa hormonizar. Você consegue chegar num nível natural excelente. O que acontece muitas vezes é a pessoa tem pressa, não quer fazer o que tem que ser feito, acha que o hormônio vai dar um resultado para ela, quando na verdade, se ela não fizer o restante direito, o hormônio vai só ferrar com a vida dela, ela só vai ficar com os colaterais e não vai ter resultado nenhum. Ou resultado muito pouco. Eu já conheci várias pessoas assim, tá? Não é coisa de internet não, que você vê e fala, isso daí é raro. Não, eu já conheci um monte de gente, se você começar a treinar regularmente, começar a frequentar as academias aí da sua região, você vai ver que tem um monte de gente que usa pancada de anabólico aí e não desenvolve nada. Porque o segredo é você fazer o restante bem feito. Se você faz o básico bem feito, você consegue chegar muito longe. E aí depende do objetivo da pessoa, né? Tem gente que quer ser atleta e tal, aí o protocolo já é um pouco diferente. Lembrando aqui, gente, que eu não sou profissional da saúde, eu não sou educador físico ou nutricionista. Eu tô falando aqui a minha base experiência de uma pessoa que treina há um tempo. Eu treino há um bom tempo, eu tive os meus resultados que para mim são bem satisfatórios, vocês viram aí no começo do vídeo. O que vocês acharem relevante aqui, vocês agreguem para a vida de vocês. O que vocês não acharem relevante, você só desconsidera, só descarta, tudo bem? Você pode também comentar aqui o que você acha, o que você, como você pensa. Basicamente o que eu estou trazendo aqui para vocês é a minha experiência e o que funciona para mim. E o que eu entendo que funciona para a maioria das pessoas numa maneira básica. Por quê? O básico ele vai funcionar muito bem, principalmente se você está iniciando. Porque o iniciante ele tem muito resultado muito rápido, porque qualquer estímulo já dá resultado para o iniciante. Depois que a pessoa treina já 1, 2 anos, 2 anos e meio, já começa a ficar bem mais difícil de você estimular e ter resultado. E quanto mais tempo vai se passando, mais difícil vai ficando de você ter um resultado muito expressivo. Tanto que é comum uma pessoa que treina há muitos anos e já tem uma maturidade muscular desenvolvida, essa pessoa ela ganha 1 quilo por semestre, às vezes. 2 quilos ali no ano, ela tá feliz de ganhar aquilo, entendeu? De massa magra, eu falo, né? Isso daí é mais ou menos uma base, assim. Não é uma coisa simples, assim. Só que se você, no primeiro ano, você começou a treinar, é tranquilo de você ganhar 5, 6 quilos. Não é uma coisa muito difícil. Depende muito da sua genética, depende muito do seu biotipo também, mas assim, não é uma coisa extraordinária alguém falar pra você que ganhou 5, 6 quilos, entendeu? Então, é muito mais fácil você ter uma resposta melhor do seu organismo no começo dos seus treinos. Então já falamos da tríade, já falamos da importância de você desenvolver ao máximo do seu natural para você, de repente, depois pensar o que você quer seguir da sua vida, se você quer realmente seguir essa vida de atleta, se para você faz sentido você fazer um protocolo, passar num médico para verificar possibilidades, enfim. O que eu incentivo aqui é que você faça natural, porque natural, a maioria das pessoas nem chegam no limite do natural, porque elas não fazem o que tem que ser feito. O básico funciona muito bem. E aí a gente vai para a alimentação. O que é o básico? O básico é você fazer um cálculo de macros, treinar e dormir. Ponto final. Ponto final. Não é uma coisa difícil de fazer. Só que, quando você é iniciante, você não sabe dessas coisas. Então, você acaba não tendo conhecimento de fato para fazer o beabá bem feito. Mas depois que você vai passando tempo, você fala, pô, vai ficando simples, porque você vai repetindo aquilo. O que é o básico? Se você jogar uma alimentação ali, quer ganhar peso, você joga 4 a 5 gramas de carboidrato por quilo, 2 gramas de proteína por quilo e 1 grama de gordura por quilo para ganho de peso. Ganho de peso. E aí, se você quer manter o peso, você diminui um pouco o carboidrato para umas 3 gramas, eu acho que já é o suficiente.
diminui um pouco a proteína, talvez para 1,5 gramas, e a gordura eu até manteria assim. Ou põe em 0,8. E se você quer perder peso, aí você diminui mais o carboidrato, pode aumentar um pouquinho mais a proteína. Mais uma vez, reforço aqui. Isso daqui não é uma recomendação de você fazer uma dieta com base só nisso. Isso é um básico, muito, muito, muito básico. E eu tô falando isso para pessoa que não tem uma condição de pagar um nutricionista, um educador físico, um personal, qualquer coisa do tipo, um endócrino, não tem um convênio. É óbvio que é melhor você fazer o acompanhamento médico, gente. É óbvio isso. Eu só tô passando aqui coisas que me ajudam a manter o meu condicionamento físico, que me ajudam a manter a minha performance, e pensando também naquela pessoa que não tem essa condição de pagar, como foi o meu caso há uns anos atrás. Eu tive que aprender tudo sozinho e na raça. E eu contei com muitos vídeos no YouTube para me ajudar a entender sobre isso. Então, é uma coisa que pode ajudar muitas outras pessoas, que sem esse conteúdo, a pessoa não vai fazer de qualquer forma, porque ela não vai ter a condição de pagar um profissional. Agora, se você tem a condição de pagar um profissional, vai lá, pô, faz um acompanhamento de perto, porque o profissional ele vai pegar especificamente para o seu caso. Às vezes você nem vai precisar de 5 gramas ou 4 gramas de carboidrato, entendeu? Às vezes com menos você já vai ter o mesmo resultado. Aí você tem que ver as coisas específicas, o que você pode comer ou não pode comer. Se vocês quiserem também, comenta aqui nesse vídeo que eu trago um pouco mais detalhado o que eu faço na minha dieta, que é uma coisa muito simples. Eu faço esses cálculos que eu falei para vocês. Inclusive, outro ponto também que é bom de você prestar atenção. Aprenda a olhar a tabela nutricional dos alimentos. Por quê? Porque às vezes você pega um alimento que ele é rico em um determinado nutriente, só que esse alimento ele tem muito sódio às vezes. Então, é um alimento que vai suprir aquele macro, né, que é aquele nutriente que você precisa, sei lá, uma proteína, mas ele vai fazer mal para sua saúde. E eu treino com a filosofia de cuidar da minha saúde, tanto que eu faço coisas que vão acrescentar na minha saúde. Por exemplo, uma vez por mês eu faço um jejum de 24 horas. Comecei recentemente, ontem eu fiz o terceiro. Ontem eu fiz o terceiro jejum de 24 horas. Por quê? Porque o jejum é uma prática muito benéfica para a saúde. Não necessariamente vai me fazer ganhar mais massa muscular naquele período ali, mas também não está me atrapalhando. E 3 vezes por ano, eu tô vendo ainda, talvez 3 ou 4 vezes por ano, ou seja, uma vez a cada 3 meses ou 4 meses, eu pretendo fazer um jejum de 36 horas. Por quê? Porque o jejum ele traz muitos benefícios. Então, assim, cada tipo de jejum ele traz uma condição, uma quantidade de benefícios diferentes. Então, cada um tem um objetivo. Então, a minha filosofia de vida é fazer coisas que vão me trazer saúde, de maneira geral. Treinar é uma delas, ser natural é outra. Fazer o jejum também ajuda bastante. E consumir bons alimentos também. E aí vai uma última dica aqui, até para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas uma última dica é, beleza, aprender a olhar a tabela nutricional dos alimentos. Aprenda a escolher melhor os seus alimentos. Tudo isso que eu tô falando aqui eu posso, de repente, trazer em outros vídeos. Se você comentar aí, ó, como que eu faço para escolher melhor os alimentos? Como que eu faço para olhar, para analisar uma tabela nutricional? Eu vou olhando o que vocês tiverem de sugestão. Afinal de contas, o vídeo é para vocês. O que vocês tiverem de sugestão, tragam para mim e aí eu faço o conteúdo com base no que vocês quiserem. Mas, em suma, o resumo é o seguinte. Aprenda a escolher bons alimentos. Quando você está falando de dieta, a dieta ela é muito mais sobre organização do que sobre alimentos ou o valor financeiro que você vai gastar ou o sabor da comida. Às vezes eu tenho a impressão de que muitas pessoas não sabem o motivo delas não conseguirem fazer dieta. Mas eu suspeito de que um dos motivos principais seja a falta de organização. Por quê? Quando você prepara o seu alimento e cria uma rotina, cria algo para facilitar que você siga a dieta, é mais fácil de você seguir. Por exemplo, se você no domingo faz as marmitas para a semana e aí você deixa lá congelada, quando você chega na hora de comer, você não depende de estar animado para fazer comida. E aí você já tem a marmita pronta, você pega, descongela ela e come. Beleza, você já fez uma refeição, checkzinho lá. Se você fez isso para a semana inteira, é muito mais fácil de você acertar na dieta. Quando você deixa para fazer a comida na hora, você abre uma brecha para
Pô, hoje tá mais frio, tô com preguiça, não vou fazer não. Ou então sexta-feira à noite, meu Deus, que preguiça. Ai, sexta-feira. Parece que a sexta-feira à noite ela traz um ar diferente, né? Um comportamental diferente. Aí a pessoa já... porque assim, a pessoa já tá cansada, trabalhou a semana inteira, e aí ela ainda vai ter que fazer a comida. Não, vou pedir um iFood que é melhor, vou pôr aqui uma Netflix. Só que às vezes a pessoa faz isso em vários momentos da semana, ela não faz uma vez só, ela faz em vários momentos que ela nem percebe. Ou, por exemplo, quando a pessoa tá com fome e ela não deixou a marmita pronta, ela come uma besteira. Entendeu? Porque não dá tempo agora, não dá tempo de fazer, tô na correria, ou às vezes a pessoa tá até na rua. Então, se você focar em organização, você vai melhorar muito a sua adesão à dieta. Dieta é muito mais sobre organização do que sobre os alimentos em si. E se você aprender a escolher os alimentos da maneira correta, você fecha a tríade, porque a partir do descanso é um pouco mais fácil, né? Para o jovem é mais difícil, né? Porque chega no fim de semana, quer descabelar, chutar o balde. Mas eu entendo. Só que assim, eu lembro da época que eu saía mais, a maioria dos fins de semana eu saía, e eu ainda conseguia ter um resultado. Menor do que hoje eu consigo, mas eu conseguia ter. Porque o treino eu fazia muito bem, a alimentação era mais ou menos. Ou seja, se você fizer o básico ali, mesmo que você erre um pouco em um ponto ou outro, você consegue ter um resultado. É lógico que se o seu desejo é ter um resultado mais expressivo, o percentual de gordura menor, aí você vai ter que ter um controle maior desses pontos. Porém, o que eu falo para você, não é necessário você abrir mão da sua vida para você treinar e ter um shape ali acima da média, mas num nível mero mortal, né? Que é o que eu tô falando aí. O meu shape não é nada absurdo. Ele é o shape de um mero mortal, mas que para uma pessoa comum é relativamente um pouquinho acima da média. Dá para você fazer isso. Inclusive, o plot twist aqui. Eu mesmo, durante todo o tempo que eu treino, nunca parei de beber. Inclusive, atualmente, eu bebo esporadicamente. A diferença é a quantidade e a periodicidade que você bebe. Se você é uma pessoa que quer beber todo dia da semana, ou você quer beber 4 vezes, 3, 4 vezes na semana, aí tem alguma coisa de errado com você. Inclusive, procura ajuda, porque isso não faz sentido. Agora, se você pegar um dia ali no fim de semana e beber, ou um melhor ainda dos mundos, que é o meu caso, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês que eu bebo hoje em dia, e eu bebo bem pouco, porque bebida também é uma coisa que você desacostuma. Se você para com esse ritmo louco de beber todo fim de semana, se você começa a querer sair sem associar com a presença do álcool para se divertir, você vai ver que não faz falta do jeito que às vezes você pensa. Mas o ponto principal é, você não precisa parar de viver, não precisa parar de comer sua pizza, seu lanche, não precisa parar de beber. Você só precisa equilibrar. E quando a gente fala de equilibrar, a gente não pode equiparar, né? Não é tipo assim, 3 dias comendo bem e 3 dias comendo lanche. Não é esse equilíbrio. Por quê? Porque a besteira, ela pesa muito mais. Então, a besteira ela tem que ser numa quantidade muito menor. A bebida, o lanche, o doce, tem que ser numa quantidade muito menor. Então, assim, infelizmente, você querendo ou não, é assim, gente. Você vai ter que fazer muito mais o certo, o correto, para você poder ter essa pequena janela de fazer besteira, assim, né? Entre aspas, falando. De comer uma besteira, fazer refeição livre, isso, aquilo. Então, assim, pelo menos você fazer o básico bem feito ali 5, 6 dias para um dia na semana, ou uma vez a cada 15 dias você chutar o balde um pouco mais forte, ou deixar para épocas do ano, falar assim, pô, meu aniversário eu gosto de comemorar, então no meu aniversário eu vou chutar o balde, aí eu vou 3 dias que eu vou descabelar. Mas durante o restante do tempo, você fazendo a lição de casa, você não vai ter problema. Entende? Então, esse é o ponto. Uma vez eu vi um vídeo que o próprio Renato Cariani falando que não é o que você faz do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro que muda. Porque muita gente põe a culpa nessa ceia do fim de ano, né? O problema é o que você faz do dia 1º de janeiro ao dia 25 de dezembro. Que é o que você faz o ano inteiro.
Então, quanto mais você consegue ser regrado na maior parte do tempo, eu diria que ali 90% do tempo você consegue ser regrado e 10% do tempo você dá uma chutada no balde, você não vai deixar de ter resultado por isso. Escuta o que eu tô te falando, não vai deixar de ter resultado com isso. Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de tomar uma cerveja eventualmente. É lógico que tem bebidas e bebidas. E tem casos e casos também. Se você é uma pessoa que está extremamente acima do peso, seria legal você focar pelo menos alguns meses para você desintoxicar seu corpo, desinflamar. O mesmo que eu falo do álcool, vale para o açúcar também. Se você conseguir eliminar o açúcar refinado, tô falando, esse daí, o branquinho e tal, se você conseguir eliminar esse açúcar da sua vida, é a melhor coisa que você faz. Para sua saúde, para sua dieta, ganho para perda de gordura e tudo. Mas é o que eu falo, são estratégias que poucas pessoas às vezes conseguem implementar, porque a pessoa ela já está condicionada a não querer abrir mão de nada. A pessoa não quer abrir mão de nada, ela não quer mudar nada o estilo de vida dela e ao mesmo tempo ela quer ter o resultado. Aí não dá. Bom, o vídeo já está bem extenso aqui, tinha muito mais coisa para falar. Esse conteúdo aqui eu ficaria muitas horas falando, porque são muitas variáveis, mas eu acho que essa perspectiva e esses pontos que eu trouxe aí talvez já possam ajudar bastante. Espero que ajude você, principalmente você que está começando. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, certo? Então, é isso. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Falou, meu pitch.